Hi, everybody. Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, 12 de agosto de 2026, e nosso querido amigo, nosso irmão, Anthony Aguilar, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Anthony. Welcome back, Anthony. Obrigado, Nima. É um prazer estar aqui hoje. Das que andamos até curso e antes de thermal. Tony, let me bring up a video. Tony, deixa-me mostrar um vídeo de Mike Huckabee falando sobre a estratégia de Donald Trump. Parece que o plano está mudando, de bombardeios para algum tipo de guerra de desgaste, pressionando a economia iraniana. Eis o que eu poderia estar dizendo. Ficar de braços cruzados e deixar esse regime definhar, continuar a devastação econômica, talvez não agir muito militarmente e deixar isso seguir. Isso poderia levar muito tempo, certo? Poderia, mas acho que o presidente certamente está tomando a decisão certa ao pressioná-los de verdade economicamente. Ele não só provou que estava disposto a bombardeá-los, como também está disposto a levá-los à falência. E se você juntar as duas coisas, o dano causado à capacidade militar deles, que foi catastrófico, não importa o que digam, a operação entre os Estados Unidos e Israel causou um nível enorme de destruição. Eles estão mais fracos do que estiveram desde que tomaram o poder no regime. O que você acha da mentalidade em Washington? Porque há uma nova reportagem, não sei se você viu, no The Guardian. Ela diz que marinheiros a bordo do USS Abraham Lincoln estão passando por uma crise de saúde mental e que alguns tentaram pular no mar. O Abraham Lincoln está perto do Golfo Pérsico porque, eu diria, eles estão controlando o comando. Uma das principais fontes, um dos principais apoios ao que está acontecendo no bloqueio do Golfo Pérsico. E o que você acha disso? Como você junta esses dois quadros? Porque parece que se Donald Trump tem uma estratégia de longo prazo para os próximos 2 anos, talvez porque, é claro, ele vai ser presidente dos Estados Unidos por mais de 2 anos, 2 anos e meio, o que está acontecendo na mente dessas pessoas? What is happening in the mind of these people? Bem, acho que o que acabamos de ver do embaixador, e uso esse termo com ressalvas, na verdade ele é o embaixador israelense nos Estados Unidos, Mike Huckabee, é que ele está seguindo a mesma narrativa ensaiada do Falcão de Guerra, mentindo para o povo americano. A verdade é que, quando pessoas em posições como Mike Huckabee, Pete Hegseth, Marco Rubio e o presidente fazem comentários como "Bem, o Irã foi severamente impactado por esse conflito", isso nunca foi negado. É claro que o Irã foi impactado e afetado. A escola de meninas em Minabi, o assassinato do Ayatollah. É claro que não é segredo que o Irã sofreu grande destruição econômica, política e militar. Mas, independentemente disso, o Irã mantém a resistência. O Irã mantém sua defesa. O Irã mantém sua soberania. O Irã mantém sua posição desde o início, e ela não mudou nem vacilou. Então dizer que o Irã XYZ, de certa forma, da maneira como Mike Huckabee descreveu, que os Estados Unidos não foram impactados, que isso é uma relação causa e efeito de mão única, não é verdade. O que o povo americano precisa saber é que os Estados Unidos sofreram grande destruição. Bases americanas, militares americanos. Independentemente do que estejam nos dizendo por canais não oficiais ou oficiais sobre o número de baixas dos Estados Unidos, o número oficial de baixas dos Estados Unidos, qualquer pessoa com acesso à internet pode verificar isso. Basta ir ao Departamento de Defesa ou agora ao Registro de Acompanhamento de Baixas do Departamento de Guerra. Você pode simplesmente acessar a página. Não precisa fazer login, não há senha. É uma página oficial do governo. Aí você clica no link da Operação Fúria Épica. Quando entra na Operação Fúria Épica, vê apenas os 6 militares americanos e, naquele momento, 142 feridos. Então você olha para isso e pensa, bem, não é muita coisa.
Aí vem a desinformação e a informação enganosa dentro dos componentes do poder nacional direcionadas à sua própria população e a um público estrangeiro. Bem, então você clica em outras operações de contingência. E lá pode ver as datas do que estamos falando. Nos últimos 5 meses e 13 dias, desde que esse conflito começou, você verá que as baixas dos Estados Unidos aumentaram. Já passam de 400. Estamos em torno de 416, talvez até mais agora, por causa desses últimos ataques. E o número de mortos em combate é de 23 e está aumentando. Porque entre muitos dos feridos em ação, não sabemos qual é a situação. Houve notificação à família, notificação aos parentes mais próximos, antes de serem oficialmente classificados como mortos em combate ou de continuarem registrados como feridos em ação, dependendo da gravidade dos ferimentos. Então, quando você considera isso, quando considera os danos aos nossos porta-aviões, aos nossos navios, às aeronaves que perdemos, F-35, aviões-tanque KC-35, radares, sistemas Patriot, pode pegar exatamente as mesmas palavras que Mike Huckabee acabou de dizer e simplesmente inserir os Estados Unidos, e seria verdade. Então, as duas nações sofreram destruição e perdas. E sim, isso é um fato dos dois lados. Dizer que são eles e não nós é uma mentira dissimulada. A verdade é que ambos foram devastados em vários aspectos, e alguns impactos foram maiores para um lado do que para o outro. Eu diria que, em relação a esse conflito, ao longo dos últimos 5 meses e 13 dias, desde 28 de fevereiro de 2026, em termos econômicos, lembre-se, eu acho, sabe, porque você... Acho que o seu público realmente valoriza uma compreensão profunda. Não é um público que está apenas procurando manchetes ou frases de efeito. As discussões que temos são sempre muito impactantes. Então, acho importante que, quando falamos, sempre retomemos o que já discutimos antes. Os elementos do poder nacional, certo? Dentro disso, você tem, dentro dos instrumentos do poder nacional, a diplomacia, a informação, as forças armadas e a economia. E nunca é só uma coisa ou outra. Tudo sempre depende da situação em que nos encontramos agora. Porque Donald Trump disse hoje que talvez precisemos voltar às sanções, reconhecendo que estamos com pouca munição, que talvez precisemos voltar às sanções. Então, quando você olha para isso, quando analisa os elementos ou os instrumentos do poder nacional, e volta, sabe, alguns séculos, a teoria clausewitziana e a trindade entre o governo, os governados, o povo, sendo um desses instrumentos o poder militar. Porque agora Donald Trump aprendeu uma lição que muitas pessoas tentam expressar desde o início. Você não pode vencer uma guerra sem um objetivo político final claro e alcançável. Não pode. Pode quebrar por muitos anos, mas não consegue encerrá-la e vencê-la sem um objetivo final claro. Então, quando você olha para isso, em termos de como os Estados Unidos têm hesitado quanto ao objetivo final e à estratégia, eu posso dizer que, se o almirante Brad Cooper ainda tiver algum cabelo depois desta guerra, será só de tanto arrancar os cabelos, frustrado com a estratégia mudando o tempo todo. E agora vemos outro exemplo disso, vindo de Donald Trump hoje na questão das sanções. Bem, este é o presidente. Ao entrar nesse conflito, Donald Trump disse ao mundo, e, mais importante, ao povo americano, como público interno, que 50 anos de sanções contra o Irã fracassaram, que todos os presidentes anteriores a ele fracassaram. Então vamos fazer isso desta forma, ou seja, pela guerra. E agora que o presidente está recorrendo, ao perceber qual é a única maneira de vencer no fim das contas. A economia, certo? O E em tempo, certo? Porque o M falhou, porque não temos o estado final político que una tudo isso em termos da vontade do povo, do objetivo do governo e da estratégia dos militares. Isso está ausente, não existe. E nesse caso, fomos nós que começamos aquela guerra. Então, onde estamos agora? 5 meses e 13 dias depois, nós nem começamos.
Essa guerra vai durar mais do que este presidente. Esta guerra vai continuar por anos. E agora vemos os porta-vozes falantes, os bajuladores falcões de guerra, como os Huckabees, reconhecendo, bem sabe, talvez isso continue por um tempo, mas não é melhor do que ter um Irã com uma arma nuclear? Estamos voltando ao mesmo velho discurso, certo? A mesma velha narrativa, mas agora reconhecendo que isso pode continuar. Eu digo agora, e digo ao povo americano, esta guerra vai durar mais do que este presidente. This war will outlast this president. This war will continue for years to come. Esta guerra vai continuar por muitos anos, porque a única forma de encerrá-la agora, sem um desfecho político claro, é por desgaste, por aquiescência ou simplesmente porque alguém desiste. E não vai ser o Irã. Não vai ser o Irã. O Irã tem amigos demais na região. Vai ficar difícil para o Irã. Já tem sido. Podemos reconhecer que a situação é difícil para o Irã. Eles sofreram ataques, houve muita destruição, houve impacto sobre suas forças armadas. Claro que sabemos disso. Mas isso não mudou o fato de que os Estados Unidos ainda não conseguem viabilizar um acordo negociado, um tratado ou o fim desta guerra que os próprios Estados Unidos começaram. Or an end to this war that the United States started. So now we're going back into the E, the economy. Então, agora estamos voltando ao E, a economia da Jimmy, em meio a uma coalizão crescente na região, na Ásia Ocidental, que inclui partes da Ásia Central, partes do Oriente Médio, mas também o interesse do leste asiático e da Rússia em relação ao Acordo de Defesa de Meca. E quando você coloca o Acordo de Defesa de Meca ao lado do que Donald Trump disse agora, talvez devêssemos voltar à questão das sanções. Talvez essa seja a forma de punir o Irã. Isso não vai funcionar. Os Estados Unidos podem fazer isso, mas não terá sucesso, porque a dinâmica mudou. Mas o que é interessante agora, especialmente, falamos disso da última vez, Nima, é a Arábia Saudita. Isso despertou em mim um pouco mais de interesse em entender a posição da Arábia Saudita nesse crescimento desse novo arranjo de poder, não só no mundo, mas também no Oriente Médio. Você provavelmente já leu este livro. Se ainda não leu, recomendo que todos leiam. Ele se chama Sete Irmãs, de Anthony Sampson, mas ele fala especificamente sobre a vida do rei Faisal, da Arábia Saudita, em 1973. E se alguém conhece essa história, o livro se concentra especialmente no embargo do petróleo e em como o rei Faisal, da Arábia Saudita, conseguiu então usar o petróleo como arma contra as nações que precisavam dele. O livro é, essencialmente, sobre a instrumentalização do petróleo. E se você ler sobre como o rei Faisal lidou com isso, as guerras ao longo do tempo, mantendo uma certa neutralidade, depois escolhendo lados, formando alianças e fortalecendo a OPEP. Cara, isso se parece muito com o que a Arábia Saudita está fazendo agora. Acho que MBS aprendeu com o rei Faisal. Mas quando você também considera que a razão pela qual o rei Faisal se levantou foi a Palestina. E não pense que esse conflito, e a forma como ele está se desenrolando, com a insistência do Irã de que Israel deixe o Irã, ou melhor, o Líbano e Gaza, não esteja ligado à mesma coisa. É muito interessante e recomendo que todos leiam esse livro. Eu li na semana passada e ele ampliou muito minha compreensão sobre o papel da Arábia Saudita e sobre como isso pode evoluir com o Acordo de Defesa de Meca, do qual a Arábia Saudita é um membro-chave. Então, pense nos 3 membros agora, certo? Paquistão, Turquia, Irã, Arábia Saudita. O que a Arábia Saudita traz para a mesa? Bem, localização e dinheiro. Essa é a contribuição da Arábia Saudita. Então, só queria deixar isso para o público instruído e intelectual de vocês. As Sete Irmãs, de Anthony Sampson. Ótimo livro. Tony, você vê o novo Pacto de Defesa Militar? Como eles o chamam? Isso é um sinal? É um mau sinal para Israel? Is that a bad sign for Israel? Sim, é ruim. Israel deveria considerar isso com muita seriedade, e acho que Israel considera isso com muita seriedade. O que ouvimos foi que houve a assinatura formal. Eles de fato assinaram em Meca, e é por isso que se chama Acordo de Defesa de Meca. É simbólico. Mas também faz sentido em termos de enviar uma mensagem ao mundo árabe muçulmano.
Eu não diria ao mundo muçulmano, porque sabe, o mundo muçulmano também inclui grande parte do Sudeste Asiático. Acho que isso é mais direcionado à coalizão do mundo árabe e muçulmano. Não exclusivamente, mas o fato de ter sido assinado em Meca teve em parte esse objetivo. Lembrem-se, voltando ao ponto, tudo sempre volta ao Jimmy, certo? Informação, certo? Informação. Informação inclui narrativas, propaganda, público estrangeiro, público interno, público local, influência, certo? Então, operações psicológicas e influência fazem parte disso. Quando você pensa nisso em termos de informação, isso enviou uma mensagem. E sim, Israel deveria estar preocupado, porque com o crescimento dessa aliança, que eu acredito que muito em breve vai incluir o Irã. No início, o Irã era considerado parte desse acordo, entre os três que assinaram e seguiram adiante dizendo, certo, vamos assinar isso. Tá claro que vamos fazer isso. Isso não significa que o Irã e outros países estejam de fora. Eu realmente acho que veremos o Irã fazendo parte desse crescente acordo de defesa de Meca. E nesse acordo de defesa de Meca, as três nações deixaram muito claro que isso não é uma resposta ao Irã. E as conversas que você ouve desses líderes, de Erdogan, de representantes do governo saudita e de líderes da região, francamente não só envolvidos nisso, mas também de outros, são de que isso é uma resposta a Israel, a crescente ameaça de Israel na região. E fica muito claro quando você considera o Líbano, a Síria, as ameaças à Turquia, feitas pelo próprio Netanyahu, que Israel é a ameaça, não o Irã. Acho que as nações veem uma oportunidade de realmente normalizar as relações com o Irã. Acho que será muito mais difícil para alguns países como a Arábia Saudita e o Irã, mas acredito que há espaço para conduzir isso, porque existe interesse comum. Já para todos os outros, a linha vermelha é sim, saiam de Gaza, parem de expandir na Cisjordânia, saiam do Líbano, saiam da Síria. Leave Lebanon. Leave Syria. And the United States continues to back Israel E os Estados Unidos continuam apoiando Israel, permitindo que pelo menos mantenham o status quo por um período, até decidirem, você sabe, basicamente se expandir. Israel meio que segue essa lógica de crescimento status quo. Zonas de proteção, expansão. Zonas de proteção, expansão, certo? E acho que vamos continuar vendo isso. Os Estados Unidos continuam apoiando isso. Então, respondendo à sua pergunta, Nima, sim, acho que Israel deveria estar preocupado. Acho que Israel está preocupado. E quando Israel percebe uma ameaça, seja ela real ou simplesmente criada na cabeça deles, eles reagem. Então, quando você pensa nas nações da região que têm interesses ali, vamos ver conflitos periféricos. E como você e eu sabemos, como já conversamos antes, esses conflitos periféricos, numa região tão volátil, são o que levam a conflitos maiores. Então, enquanto a guerra entre o Irã e os Estados Unidos continua, já estamos há 5 meses e 13 dias em guerra. Ela não acabou. Ela não foi pausada. Só porque, em determinado momento, os beligerantes não estão disparando mísseis uns contra os outros, não significa que a guerra tenha terminado. Na Primeira Guerra Mundial, houve períodos de semanas em que nenhum dos lados estava atirando. Eles apenas mantinham território nas trincheiras. A guerra nunca acabou, só porque os tiros pararam. Então, olhando por esse ângulo, esta guerra terminou? Não, nem de longe. Nem estamos perto do fim desse conflito. Portanto, acho que veremos nos próximos dias e semanas muita demonstração de força ou desafio por parte de Israel contra esse crescente acordo de Meca, o que não vai acabar bem para Israel. Quando você considera que Israel está perdendo apoio nos Estados Unidos, enquanto tenta desesperadamente manter essa influência internamente nos Estados Unidos, está perdendo. Esse apoio está diminuindo. Então haverá conflitos periféricos por causa disso, o que só vai alimentar o conflito regional maior, como eu disse desde o primeiro dia, Nima. E você pode voltar e me cobrar. Pode me cobrar. Essa guerra não vai acabar em alguns dias ou em algumas semanas. E aqui estamos nós, mais de 5 meses depois. Quando vimos essa pausa nos combates,
ficou claro para mim que veríamos hostilidades novamente, porque não havia um objetivo político a ser alcançado. Não havia um estado final político a atingir. E isso levará o mundo a uma terceira guerra mundial real, concreta, plausível, registrada nos livros de história. Eu acredito que é para lá que estamos indo. We had Israel Katz, the defense minister of Israel, Tivemos Israel Katz, o ministro da Defesa de Israel, dizendo que eles não vão se retirar de Gaza, da Cisjordânia, do Líbano, nem da Síria. Basicamente, vão permanecer nesses lugares. E aí vem a pergunta, Tony. Nessa guerra de desgaste, que é o que parece estamos vivendo com o passar do tempo, quanto dessa guerra será travada pelos Estados Unidos? Quanto disso vai recair sobre os ombros dos israelenses? Porque eles estão sob uma pressão enorme, sabe? Estão sobrecarregados nesse momento. Nós sabemos, entendemos isso. O que você acha? We know, we understand that. What do you make of that? I'm taking notes as you're speaking, so I stay. Então estou fazendo anotações enquanto você fala, para eu não perder o fio aqui. Mas a posição de Israel é a posição de Israel, que por acaso também é a posição dos Estados Unidos. Porque eu acredito firmemente que Israel está ditando e direcionando, até certo ponto, a estratégia nesse conflito. Sabe, eu não acho que haja alguma controvérsia nefasta. Acho que é simplesmente um fato. A estratégia dos Estados Unidos na região não é ditada pelos Estados Unidos. Ela é ditada por Israel e os Estados Unidos estão e têm estado seguindo essa linha até certo ponto. Acho que agora existe esse atrito. Há um atrito entre o rumo futuro dos Estados Unidos nisso tudo e a forma como isso continua com Israel. Porque, francamente, o público interno dos Estados Unidos está perdendo o apetite por isso. E Donald Trump não consegue manter uma coalizão de dispostos, por assim dizer, para esse conflito, nem mesmo uma coalizão interna. Então, quando você olha para isso, especialmente com as eleições de meio de mandato se aproximando, Donald Trump quer se livrar desse conflito, como quem se livra de uma moeda ruim. Ele quer se afastar disso. Não vai conseguir, mas está tentando, ou pelo menos tentando se distanciar. Então agora estamos vendo a contínua desafiança de Israel, e eu não acho que seja uma desafiança nobre, na região dizendo, não vamos sair de Gaza enquanto... Quantas vezes, Nima, ouvimos Netanyahu, Katz, Smotrich e Ben-Gvir dizerem, não vamos sair de Gaza enquanto... Não vamos sair de Gaza enquanto os tiros não pararem. Certo, os tiros pararam. Não vamos sair de Gaza até trazer os reféns de volta. Não vamos sair de Gaza até haver um acordo. Certo, certo, certo. Agora, não vamos sair de Gaza até o Hamas depor as armas. Bem, agora você está apresentando uma impossibilidade. Porque se você é o Hamas, se você é a resistência, que inclusive já disse, vamos abrir mão ou vamos transferir essa autoridade de governo para um novo órgão eleito, tudo bem. Mas por que qualquer grupo armado, não importa se você é os Patriots da Nova Inglaterra em 1773, ou combatentes da resistência no IRA, ou no sul das Filipinas, se está travando uma resistência, por que deporia as armas diante da ocupação, quando nenhuma garantia foi apresentada? Fale o quanto quiser, Israel. Mas enquanto não apresentar algo concreto, o Hamas não deve depor as armas. Na verdade, se eu fosse, eu digo isso o tempo todo. E de novo, sabe, não fosse pela graça de Deus, seria eu. Se eu tivesse nascido em Gaza como palestino, eu entraria para o Hamas. Eu lutaria pela resistência. E se eu fosse um líder do Hamas e a decisão fosse, devemos depor nossas armas e ficar indefesos diante da ocupação? Não. Mostre-me uma única vez na história em que alguma resistência tenha tido sucesso confiando na integridade moral do ocupante. Nunca. Inclusive os Estados Unidos. Então o Hamas não deve depor as armas. Essa agora é uma condição que Israel impôs, sabendo que o Hamas não vai cumpri-la, nem deveria. Então agora Israel criou condições insustentáveis. So now Israel has created untenable conditions. It's untenable. It cannot be achieved. É insustentável. Não pode ser alcançado. Então, agora estamos chegando a posições absolutas.
Esta é a nossa posição e não vamos recuar. Esta é a nossa posição e não vamos recuar. E eu meio que pensei inicialmente, quando entramos naquele acordo de 14 pontos, lá em maio, que dava para passar por todos aqueles 14 pontos e tirar a gordura do osso, ou a carne do osso. Tipo, eu acho que dá para contornar isso, dá para negociar isso, dá para negociar aquilo. Isso pode ser ajustado em termos de quanto serão as tarifas, as sanções, o desbloqueio de ativos. Mas para os Estados Unidos, quando a faca chega ao osso, ironicamente, era uma ferida que não existia até começarmos esta guerra. Isso se tornou o Estreito de Hormuz, certo? E para o Irã, é a resistência. E eles ligaram isso ao Líbano, mas isso se estende até Gaza. E para Israel, é tudo. Israel quer tudo, e não pode ter tudo. Então, sim, acho que o que vamos ver é Israel continuar dependendo dos Estados Unidos. Vai chegar um ponto em que os Estados Unidos não vão continuar seguindo esse caminho cegamente. Não acho que sob esta administração os Estados Unidos vão cortar tudo de uma vez. No entanto, não vai ser rápido o suficiente, nem impulsivo o suficiente para Israel. E Israel vai dizer, vamos agir sozinhos, em termos de atacar o Líbano e de avançar ainda mais em Gaza. Quer dizer, eles já estão avançando sobre 90% de Gaza, ocupando e tendo limpado quase 90%. Você consegue imaginar isso? Consegue ao menos comparar com os primeiros dias do conflito, quando vimos a linha amarela? Ou melhor dizendo, no pós-conflito, a linha amarela. E a linha amarela virou a linha laranja, e a linha laranja virou a nova linha amarela. E ouvimos relatos horríveis de palestinos em Gaza sobre a linha amarela. Pois imagine estar em Gaza e essa linha amarela avançar sobre você todos os dias, com drones sobrevoando, bombas sendo lançadas e pessoas sendo alvejadas por atiradores em posições que você não consegue ver. E a cada dia, essa área avança ainda mais sobre você. E é isso que Israel está fazendo. Eles estão fazendo isso no Líbano. Estão fazendo isso em Gaza. Então, acho que os Estados Unidos vão começar a falar mais abertamente. Ei, não estamos de acordo com isso. E Israel vai continuar dizendo com mais força, não nos importamos. Vamos fazer isso de qualquer jeito. Vamos ouvir mais de Katz, vamos ouvir mais de Netanyahu. E acho que agora Netanyahu está tentando dar voz a outros porta-vozes, como Katz, Smotrich, Ben-Gvir, alguns de seus porta-vozes linha dura, para dividir parte do peso da narrativa. Lembrem-se, informação e tempo. Então acho que vamos continuar vendo isso. E na minha opinião, isso só vai alimentar uma expansão maior do Acordo de Defesa de Meca. Tony, esta é a linha amarela que você acabou de mencionar em Gaza. Então, foi assim que começou. So now that's how it began. They continue to show that in terms of the yellow line. Eles continuam mostrando isso em relação à linha amarela. Na realidade, nós sabemos disso no terreno. Eu testemunhei isso. Eu vi palestinos em Gaza literalmente percorrendo o terreno. E eu sei que, não posso dizer que conheço cada centímetro de Gaza, mas posso dizer que conheço muito bem tudo ao sul de Netzarim, especialmente no sul, em Tal al-Sultan, Rafah e Mawassi, e depois, obviamente, lá em cima, perto de Beit Hanun e Netzarim. Conheço essa área tão bem quanto consigo dirigir pelo meu bairro. Então, quando você considera isso e vê palestinos percorrendo o terreno e mostrando, tipo, foi aqui que eles expandiram a linha amarela, eu sei exatamente onde é. Como quando eles, em certo ponto, onde a linha amarela encostava no sul, se você puder mostrar isso de novo rapidinho, no sul, onde a linha amarela ficava na parte sul de Gaza, ela ia até o que é chamado de Corredor de Morag e a rotatória de Rashid, onde a estrada costeira segue para o interior em direção àquilo. Era ali. Agora isso foi recuado. Foi recuado mais para o norte de Mawassi, bem ao norte de onde fica o acampamento de Mawassi. Foi recuado ainda mais para o norte. Então, indica que Israel continua em correr essa linha amarela para dentro, a área dentro de Dio fica cada vez apertada. Mas do lado de fora, os palestinos são expulsos.
E o motivo de eles estarem fazendo isso, e essa questão da linha amarela dentro de Gaza, eu vou continuar insistindo nisso. Esse sempre foi o plano. Essa foi uma das revelações mais importantes para mim quando eu estava em Gaza. Eu pensei, o plano deles, eles planejaram isso. Essa ocupação total e esse deslocamento total, deixando os palestinos com uma escolha: ficar e morrer ou sair e viver. Bem, mesmo que os palestinos escolham ficar, eles não vão poder permanecer em suas casas. Estão sendo deslocados à força para o sul, para essas áreas humanitárias de transição. Isso sempre fez parte do plano, Nima. Chamava-se Fase 4, lá em maio, junho e julho de 2025, quando estávamos executando a Fase 2. Esse sempre foi o plano. Então, o que vamos ver em Gaza? Acho que países como, certamente o Irã e certamente outras nações árabes, vão assumir mais responsabilidade. Temos ouvido isso muito, certo? Por que mais desses outros países não assumem mais responsabilidade? Bem, você pode considerar isso uma questão de transação. Pode considerar interesse próprio. Não quero me expor, sabe, enquanto estou ganhando muito dinheiro com isso. Bem, agora que eles veem que ganhar muito dinheiro com bases dos Estados Unidos, com a presença dos Estados Unidos e com a dependência das forças armadas e das munições dos Estados Unidos. Quero dizer, os 3 representantes, ao assinarem o Acordo Meca, disseram que o motivo disso é ter menos dependência dos Estados Unidos. Eles não disseram menos dependência do Ocidente, certo? Eles falaram em menos dependência dos Estados Unidos. Então acho que vamos ver nações árabes se mobilizando mais em defesa da Palestina. E isso vai colocar Israel numa situação existencial da qual não vai recuar. Vamos ver um choque de vontades. Não um choque de poder, nem um choque de economias. Vamos ver um choque de vontades. E como sempre ensinamos aos alunos numa situação de refém, não é uma batalha de inteligência. Você não vai ser mais esperto que seu captor. É uma batalha de vontade. E os palestinos demonstraram isso. E vamos ver isso se reunir no cenário mundial, nesse choque de vontades. E Israel não vai vencer, na minha opinião. Há 2 frentes importantes. Uma delas no Líbano, a outra na Síria. Israel está se confrontando com 2, eu diria, os 2 maiores e mais importantes países da Ásia Ocidental, Irã e Turquia. Esses 2 países, um deles na Síria e o outro no Líbano, estão confrontando Israel. Parece-me que Israel entende a realidade nesses 2 países, porque, se Israel se retirar da Síria e do Líbano, o próximo seria Gaza. O próximo seria a pressão na Cisjordânia, porque poderia haver, da forma como o Irã definiu o memorando de entendimento, não se trata apenas do memorando de entendimento. O anúncio mais recente do Conselho de Segurança Nacional do Irã fala sobre o Líbano e a Palestina. Eles não mencionam a Síria, porque a Síria já não é mais problema deles. É um problema relacionado à Turquia. Isso é ainda o que está acontecendo. Antes, era tudo uma questão de atos de resistência. A ocupação estava na costa. Agora, você vê uma espécie de divisão em relação ao peso que recai sobre os países muçulmanos, Irã e Turquia. Como você vê a forma como Israel está observando isso? Sabemos que o entendimento deles é que sunitas e xiitas estão se unindo e que vão ser o pior inimigo. Esse é o entendimento deles. Mas vamos supor que a Turquia faça algo para pressionar Israel na Síria e que o Irã faça o mesmo no Estreito de Hormuz. Como os Estados Unidos vão administrar isso? How is that going to be manageable for the United States? That is a great question. And Essa é uma ótima pergunta, e uma pergunta que eu vou tentar responder. E eu digo ótima pergunta, não no sentido de ótima pergunta, mas não tem resposta. É uma ótima pergunta mesmo. Porque quando você tem acordos como, por exemplo, a OTAN, a OTSC, ou o que temos agora com o Acordo de Defesa de Meca, você não assume apenas os benefícios do parceiro que está trazendo para essa relação. Você também assume a bagagem dele. Não dá para deixar os problemas na porta, certo? Então, quando você analisa isso em relação à Arábia Saudita,
ela não entrou nisso porque gosta de café turco ou porque dá a mínima para a Síria. O Paquistão não entrou nisso porque se importa mais com os interesses da Arábia Saudita ou da Turquia. They care more about Saudi or Turkey's interests. Each of these joined for a self. Cada um deles aderiu por uma razão de interesse próprio. De novo, seja qual for, acho que neste caso, para cada uma dessas nações, isso envolve os 4 aspectos: o diplomático, o informacional, o militar e o econômico. Isso fortalece todos os instrumentos do poder nacional. Mas, dentro desses interesses próprios, há um interesse mútuo. E é por isso que você entra num acordo. E esse interesse mútuo, se você é a Turquia, você pensa, bem, o Paquistão é uma potência nuclear. O Paquistão está recebendo o caça chinês J-35. Se o Paquistão o receber e nós fizermos parte desse acordo de defesa, talvez não precisemos continuar bajulando e lambendo as botas dos Estados Unidos pelo F-35 deles, que já mostrou que pode ser abatido como qualquer outro. Porque é isso, sabe? Quando... Não sei se você já foi a uma dessas, mas eu já fui. E é bastante orwelliano quando você vai a uma convenção internacional de comércio militar e vê literalmente um J-35 chinês exposto no salão, ou um caça russo Sukhoi. E literalmente as nações circulam por ali com uma prancheta e, em alguns casos, malas de dinheiro, se forem comprar. E acredite ou não, alguns países como Brunei compram seus equipamentos militares em dinheiro vivo, pagam à vista, em dinheiro. Então você vai a essas convenções e as pessoas andam por lá com seus representantes militares e seus especialistas, junto com o líder. Ei, deveríamos comprar alguns daqueles. Ah, deveríamos comprar alguns desses. Sempre que você vai ao estande dos Estados Unidos com o F-35, eles dizem, bem, aqui estão todas essas condições. E a propósito, o preço é 3 vezes maior do que o daquele ali e daquele ali. E você pensa, bem, é muita coisa. Por quê? Porque os Estados Unidos se gabam. Se você tiver isso, ninguém vai entrar em guerra com você. Se você tiver isso, ele nunca será abatido. Bem, o que mostramos com o Irã é que nenhuma dessas coisas é verdade. Então, perdemos o argumento de venda. Ninguém vai querer comprar a pintura extra resistente a lascas para o carro quando sabemos que o Irã consegue lascá-la. Não temos mais vantagem. Então, quando você olha para essas vendas internacionais, com países agora considerando o que a China tem ou o que a Rússia tem com um pouco mais de seriedade, pensando que talvez isso seja uma opção e que não venha com uma lista de condições. Então, se você é a Turquia, olha para o Paquistão e pensa, o mesmo vale para a Arábia Saudita. Você olha para o Paquistão e diz, vocês têm armas nucleares, têm caças, têm marinha, têm capacidade, têm poder. Vamos querer um pouco disso. Turquia, o que vocês têm? Temos esta economia. Somos, sabe, parte da OTAN. Então, secretamente, talvez isso seja uma porta dos fundos para o artigo 5. Ainda não sei como a OTAN lida com isso. Nós não sabemos, certo? Isso poderia se ampliar ainda mais, não poderia? Certo, porque se no acordo Meca, um ataque contra um é um ataque contra todos, e a OTAN acabar sendo arrastada para uma guerra e atacada por alguma nação que se opõe à OTAN, e aí, isso foi abordado? Eu não acho que tenha sido. Bem, tenho certeza de que alguns abordaram isso, mas eu garanto quem não está tendo essa conversa, Pete Hegseth, Marco Rubio e Donald Trump. Eles não estão tendo essa conversa. Então, quando você olha para como isso se encaixa na realidade, para a Arábia Saudita, é como uma rota alternativa de oleoduto ao Estreito de Hormuz. Sim, vamos comprar petróleo, dinheiro, ouro, fundos fungíveis e tangíveis. Dinheiro, economia, certo? O objetivo em mente. Então, para cada uma dessas nações, há interesses mútuos claros. Há interesses próprios claros. Mas também há uma bagagem clara que cada uma traz para isso. E para a Turquia, parte dessa bagagem é a Síria. Então a Turquia entra nessa relação, certo? Agora, esses 3 países são como 3 colegas de apartamento no primeiro apartamento deles. Cada um divide um quarto, mas cada um traz sua própria bagagem para a relação, certo?
A Turquia chega dizendo: "Ei, eu tenho esse problema com a Síria. Desculpem, pessoal, vamos ter que lidar com isso." A Arábia Saudita chega dizendo: "Ei, eu tenho esse problema no Iêmen com os Houthis." E a propósito, eles têm um irmão mais velho do outro lado da cidade, chamado Irã. And oh, by the way, they got a big brother across the, down across town called Iran. And then Pakistan comes in, well, we got this problem with India. E então entra o Paquistão. Bem, temos esse problema com a Índia. Temos esse problema com as forças no Afeganistão, com o Talibã e tentando contê-los. Temos um pouco disso, não com o Talibã em si, mas com a expansão de certas posições no sul. Houve conflito ao longo da fronteira. Nós sabemos disso. Então, quando você olha para isso em termos da bagagem que eles trazem, como isso se amplia? E como os Estados Unidos lidam com isso? É por isso que eu continuo dizendo, todos os dias, fica mais difícil dormir. Fica mais difícil dormir sem acordar em pânico, pensando, o que vai acontecer hoje? Porque estamos tão perto, estamos a um passo da faísca que cria a guerra mundial. Eu acho que já estamos à beira do abismo. Acho que estamos vivendo algo parecido com o período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial e com o que aquilo representava. E lembre-se, antes da Primeira Guerra Mundial, ninguém imaginava que seria uma guerra mundial. E quando a Segunda Guerra Mundial começou, ninguém achava que haveria outra, porque pensávamos que a Grande Guerra, a guerra para acabar com todas as guerras, tinha posto fim a isso. E levamos um tempo para perceber. Meu Deus, acho que esta é outra guerra mundial. Agora precisamos voltar e rebatizar a Grande Guerra como Primeira Guerra Mundial, porque temos a Segunda Guerra Mundial. Há uma razão para não termos chamado de fim das grandes guerras. Nós a chamamos de segunda, porque haverá outra. E estamos à porta disso. Porque como os Estados Unidos lidam com isso? Bem, os Estados Unidos tentaram sair dessa bombardeando militarmente. Não funcionou. Tentamos sair dessa por meio de sanções. Ainda não funcionou. As alianças crescem. Que alianças estão crescendo para os Estados Unidos? Sabe, eu acho que a mais recente rodada da Lei de Autorização da Defesa Nacional, na versão do Senado da seção 1017, em que o Comitê de Inteligência do Senado anexou o Orçamento de Inteligência dos Estados Unidos, inclui a fusão e a sincronização da CIA dos Estados Unidos com o Mossad. E isso faz parte da seção 1217 da NDAA, que é o Acordo de Cooperação em Tecnologia de Defesa entre os Estados Unidos e Israel. Quando essas duas coisas se unem, o que acontece então com a relação dos Estados Unidos dentro da comunidade de inteligência dos Cinco Olhos, que reúne Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, Austrália e Nova Zelândia? Então o que acontece? Como o Canadá reage a isso, dizendo, uau, tipo, uau, uau, espera aí. Eles vão ter acesso ao que vocês têm, aos Estados Unidos. E se estamos nessa relação dos cinco olhos, então eles também vão ter acesso a isso? Não, não, estamos fora. Não vejo como as relações e a formação de coalizões dos Estados Unidos podem se expandir em contraste à expansão do que estamos vendo na Ásia Ocidental. Não vejo como isso se compara em termos de competição. E, francamente, em termos de diplomacia, os Estados Unidos estão perdendo? Sim, estamos. Estamos perdendo diplomaticamente. Isso é um fato. Estamos perdendo nossa capacidade de influenciar outras nações, cooperar com outras nações ou exercer os interesses dos Estados Unidos junto a outras nações por meio da diplomacia. Se alguém argumenta o contrário, então não tem vivido neste mundo. A economia. Bem, não há dúvida de que os Estados Unidos estão levando golpes bem duros de países que vivem sob sanções. Eles têm vivido em condições severas. Então, para o resto do mundo, vendo os Estados Unidos enfrentarem essas dificuldades econômicas, a reação é: bem-vindos ao clube. Bem-vindos ao clube. E o que isso afeta? Bem, sabe, suas forças armadas e sua economia são o que mais afetam o triângulo clausewitziano, no que diz respeito ao povo, à vontade. Estamos perdendo isso. Isso é evidente. E as eleições de meio de mandato vão mostrar isso ainda mais, com Irã e Israel sendo duas das questões mais importantes.
Os Estados Unidos não foram derrotados, mas estão perdendo militarmente nesta guerra com o Irã. Isso é um fato. E dizer, bem, nós afundamos a marinha deles, nós acabamos com a força aérea deles. Bem, talvez vocês tenham feito um favor a eles, porque obviamente eles não precisam disso. E se o acordo de Meca se expandir para incluir o Irã, bem, eles não precisam de uma marinha. Eles têm o Paquistão. Eles não têm muita coisa fora do Golfo Pérsico. Não tem muito litoral para defender. E a quarta frota iraniana, lá no Mar Cáspio, está muito bem. Eles continuam sendo muito capazes. Então tem esse aspecto. E depois, claro, há o espaço da informação. Todo mundo das narrativas, da propaganda. Quem é o mocinho? Quem é o bandido? Quem é a resistência e quem é o império? Quem é o Jedi e quem é Darth Vader? Bem, o Irã está vencendo. Isso é um fato. E isso vem de um americano que serviu nas Forças Armadas dos Estados Unidos por 25 anos. Eu entendo o impacto das narrativas e da informação sobre o público interno e no exterior. O Irã está vencendo. E você abriu esse segmento falando do USS Ronald Reagan e das dificuldades que eles estão enfrentando. Dá para imaginar? Eles já passaram de 250, acho que 256 dias no mar, a bordo daquele navio. Isso não é sustentável. Não foi feito para isso. Uma missão naval no mar, ou uma comissão, como eles chamam, a bordo de um porta-aviões, não foi projetada para uma missão de 250 dias. Não foi projetada para um ciclo de 12 meses. Foi projetada para um ciclo de 6 meses. Agora, no Exército, com forças terrestres, soldados de infantaria como eu, como os boinas verdes, brutamontes, comedores de cobra, nós raramente por 12, 14 meses. Minha primeira missão no Iraque, durante a invasão, depois do aumento de tropas, durou 18 meses. Os porta-aviões da Marinha não são projetados para sustentar isso, e suas tripulações também não. E eu não estou dizendo que é porque eles são fracos ou algo assim. Não se trata disso. Trata-se do planejamento da missão e do que eles estão fazendo. Então, quando você considera também o ambiente de informação e como ele está afetando marinheiros, soldados, aviadores e fuzileiros navais dos Estados Unidos na região, há um impacto. Há um impacto concreto, a ponto de o Comando Central dos Estados Unidos ter expressado grande preocupação com o acesso dos militares da Força Conjunta do Comando Central aos seus dispositivos, porque isso lhes dá acesso às redes sociais. Não porque estejam vazando informações, mas porque estão sendo influenciados pelo que é publicado online, os videozinhos, o sentimento interno. E isso foi parecido com mobilizações das quais participei, quando, cortavam as notícias gratuitas, a AFN, no refeitório, porque todo mundo estava recebendo informações falsas. Então ninguém assistia mais a nada. Quero dizer, passei pela minha mobilização no Iraque e voltei para casa sentindo que nem sabia que estava em um mundo novo, porque eu estava tão desconectado do que estava acontecendo. Isso foi intencional. Então, sim, acho que quando olhamos para isso, em termos de para onde tudo isso está indo, os Estados Unidos estão em desvantagem. E quando digo isso, não estou falando da queda dos Estados Unidos, nem de que o mundo está acabando. O que estou dizendo é que, como muita gente previu, o mundo está entrando numa nova ordem de poder. Os Estados Unidos poderiam ter entrado nesse novo mundo de poder com força total na diplomacia e na informação, com uma capacidade militar global imbatível, maravilhosa, extraordinária para oferecer aos nossos amigos e com uma economia que ninguém conseguiria superar. Bem, agora temos uma economia que está cambaleando. Temos um exército que foi exposto. Temos um espaço de informação em que estamos sendo dominados. E temos, quero dizer, em termos dos canais diplomáticos, temos Mike Waltz. Mike Waltz, que era o assessor de segurança nacional, que o governo jogou aos leões por causa do Signalgate e depois o transferiu para ser embaixador na ONU. Mike Waltz. Não é uma boa escolha para embaixador na ONU.
Temos Mike Huckabee como nosso embaixador no Oriente Médio, ou melhor, com licença, embaixador em Israel. Mas, nessa posição, ele fala muito sobre a postura dos Estados Unidos na região. Ele fracassou nessa missão, porque para ele, Israel vem em primeiro lugar. Então, em termos de diplomacia, não consigo pensar em um momento na história mundial, talvez exceto nos primeiros dias do governo Theodore Roosevelt, em que a diplomacia dos Estados Unidos tenha ficado tão enfraquecida. Mas agora, ao contrário do corolário de Theodore, não temos o grande porrete. Nosso grande porrete foi lascado. Nosso grande porrete está com o cabo quebrado. Se alguém conhece a frase "fale baixo e carregue um grande porrete", o corolário Roosevelt, a doutrina Monroe, a doutrina Donroe, não é uma doutrina Theodore Roosevelt. The Donroe Doctrine is no Theodore Roosevelt doctrine. Sabe o que é trágico, Tony? Olhando para esse gráfico que você acabou de nos mostrar, a letra D de diplomacia, durante o governo Biden, estava em algum tipo de coma. Agora ela não existe. O governo Trump enterrou essa letra. A diplomacia acabou. Ela não está mais lá. Great point. Yeah, during the Biden administration, Ótimo, ótimo ponto. Sim, durante o governo Biden, ela estava em coma. Eu diria que nos primeiros dias deste segundo governo Trump, Pete Hegseth, Marco Rubio e Donald Trump, coletivamente entraram no quarto de hospital da diplomacia e desligaram os aparelhos. Ela não está mais em coma, está morta. Mas Donald Trump não apenas enterrou essa diplomacia, ele a desenterrou, bateu no cavalo morto e a enterrou de novo, esquecendo onde a enterrou. E esse é o medo agora. Fomos longe demais nesse caminho. Como vamos recriar essas vias de diálogo diplomático, seja sob este governo, o que considero improvável, seja no próximo? Esse será um desafio crucial para o próximo governo que herdará este conflito. E não sou só eu que estou dizendo isso. Lembre-se, acho que no último segmento, você e eu falamos sobre isso, quando a notícia saiu, quando estávamos discutindo isso de forma meio teórica. E então veio a declaração formal, suponho, do Irã, do Arati, o ministro das Relações Exteriores Arati, dizendo: nós vamos sustentar isso até o próximo governo dos Estados Unidos, até janeiro de 2029. Eles têm a capacidade, têm os meios, têm a vontade, têm as conexões diplomáticas. Neste conflito, o Irã não queimou pontes diplomáticas. Eles as reforçaram e construíram novas. Quer dizer, conseguiram abrir caminho para a diplomacia em lugares onde antes não tinham. Então, quando você analisa isso, em termos dos instrumentos do poder nacional, fica muito fácil. Não é preciso um estudo aprofundado para entendê-los. É claro que você poderia estudá-los à exaustão, mas tentando manter isso bem simples, é assim que eu vejo. Como eu disse, eu gosto de siglas. Então, Jimmy, muito fácil de entender, certo? Diplomacia, informação, forças armadas e economia. Os 4 instrumentos do poder nacional. E aí eu acrescento essa camada extra, em termos do triângulo clausewitziano: o povo, o governo e as forças armadas. Neste caso, isso se aplica aos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, o orçamento de defesa está se aproximando de 2 trilhões de dólares. Então, sim, essa é uma das pernas do tripé clausewitziano da forma americana. Então, quando você olha para isso, cada um desses elementos é frágil. E dentro dos instrumentos do poder nacional, nós dependemos tanto da perna militar que ela está se quebrando. E com isso, esse banco também desaba. Então, quando você entra na próxima, na realidade do que o século XXI está se tornando, sabe, os primeiros 26 anos do século XXI foram meio que um aquecimento. O século XXI está apenas começando. E quando você olha para isso, estamos entrando nele com os instrumentos do poder nacional, com fita adesiva em volta da perna militar do banco, do nosso triângulo clausewitziano, e com um braço diplomático que não existe. Então isso não é um bom presságio sem alguma mudança séria ou sem que enfrentemos, em breve, sérias dificuldades aqui em casa que então vão forçar uma mudança séria. Mas qualquer um que diga que derrotamos o Irã, isso não é verdade. O Irã foi derrotado. Isso não é verdade.
o Irã vai ceder. Isso não é verdade. O Irã vai se curvar às sanções e Donald Trump já tem tudo resolvido. Isso não é verdade. Podemos dizer que sim, o Irã enfrentou dificuldades e que sua economia foi atingida, assim como suas estruturas militares? Claro que sim. Ninguém vai contestar isso. Mas dizer que isso também não aconteceu com os Estados Unidos, bem, então você não está sendo sincero no seu argumento. É preciso considerar os dois lados de forma igual, para então dizer certo e para onde vamos a partir daí. E se pensamos, bom, o Irã está passando por dias difíceis. O Irã existe há mais de 40 anos passando por dias difíceis. Os Estados Unidos estão enfrentando uma nova fase de dias difíceis. E mais uma vez, isso vale no aspecto militar, econômico e na vontade do povo. Uma coisa que o Irã não enfrenta em novembro são eleições de meio de mandato. O Irã não tem eleições de meio de mandato se aproximando. Iran doesn't have midterm elections coming up. Yeah, É isso mesmo. Obrigado. Muito obrigado, Tony, por estar conosco hoje. É um grande prazer, como sempre. Great pleasure, as always. Thank you, Nima. Obrigado, Nima. É sempre ótimo falar com você. É sempre ótimo ver você e eu agradeço. Tenho assistido aos segmentos com outros convidados. Acho que você recebeu Scott Ritter mais cedo, certo? Scott Ritter on earlier, right? Sim. Yeah, I was listening to Scott. He's always Sim, eu estava ouvindo o Scott. Ele também é sempre uma fonte de muito conhecimento. Então, obrigada por continuar promovendo essas discussões. Acho muito importante que os cidadãos do mundo ouçam perspectivas diferentes. to hear different perspectives. Sim, obrigado. Vejo você em breve. Falamos em breve. Talk to you soon. Obrigado, tchau.